Olá, boa noite para você. O TN2 está no ar com um caso de violência em família. Um casal de idosos teve a casa invadida, foi saqueada, na verdade, por criminosos em Guarapari. As vítimas de 69 e 76 anos tiveram armas apontadas para a cabeça. Os idosos ainda foram amarrados e trancados em um banheiro e ficaram surpresos quando souberam quem foi o mandante do crime. Os objetos roubados haviam sido colocados na mala da família. Eles foram recuperados pela polícia depois de terem sido roubados durante um assalto a um casal de idosos nessa casa que fica na região de Todos os Santos, zona rural de Guarapari. Marido e mulher foram rendidos dentro de casa por uma mulher de 31 anos e um adolescente de 17. A idosa, que tem 69 anos, assistia televisão quando foi surpreendida. De repente, chegam dois, um com revólver no meu rosto e a mulher com enxada. Eles falaram, calma, é um assalto. Aí perguntaram, cadê o maridão? Eu falei, foi pro médico. Foram de carro ou de moto? Eu falei, foi de moto, de carro. É isso que nós queremos. Aí um ficou com o revólver no meu ouvido, né? E a outra foi rebocando tudo. Quero arma, quero dinheiro e o carro que nós vamos levar. Roubaram muita coisa. O marido dela foi rendido quando chegava em casa. Todos foram amarrados. Nem pensava que era verdade, porque a gente é de uma família assim que gosta de brincar. E eu pensei assim que fosse uma brincadeira. Eu pedi para eles deixar a vida, né? Procura, eu falei, o que vocês acham para levar? Deixa a nossa vida. Não, vou deixar, não quero nada não. Nós queremos dinheiro, queremos arma. Não é só brincadeira não, nós puxamos dentro também se precisar. Quando não estava procurando alguma coisa ou outra, eu estava com a arma em nossa mira. Aí levaram nós dois para o sofá, amarraram, cortaram o fio do meu colchão, que tem o aparelho, cortou o fio dos dois ventiladores para amarrar a gente, né? Amarrou a gente assim, depois juntou os dois e amarrou. Marido e mulher foram obrigados a vir para esse cômodo aqui, ó, que é uma espécie de quarto. Aqui, os assaltantes obrigaram ainda que eles entrassem no banheiro. Eles foram colocados aqui dentro e aí eles fecharam essa porta. Tá vendo que tem essa trincazinha aqui? Se não bastasse essa trinca, o que eles fizeram? Acabaram usando um cadeado também para reforçar aqui, né? E garantir que eles não saíssem daqui de dentro. Eles esperaram aqui dentro por cerca de 20 minutos. Quando o marido não ouviu mais barulho, né, sentiu que eles tinham ido embora, ele conseguiu arrebentar a porta. Aí eles vieram e pularam essa janela aqui, ó, para poder pedir ajuda ao vizinho aqui do lado. Vários objetos de valor da residência foram roubados, bem como cerca de R$ 4.000 em dinheiro. Tudo foi colocado dentro do carro da família, que foi usado pelos assaltantes na fuga. A polícia foi avisada e passou a fazer o monitoramento das estradas que cortam Guarapari. O carro roubado acabou sendo visto pelo cerco inteligente de vídeo monitoramento, que fica entre os municípios de Guarapari e Alfredo Chaves. A polícia então fez um acompanhamento do carro. Os bandidos acabaram sendo interceptados já em Anchieta. Na abordagem, eles confessaram que cometeram o crime a mando de um sobrinho das vítimas. Quando nós soubemos que o que mandou foi um parente, nós não duvidemos quem era, não pensemos quem era, não. Nunca ia pensar que era ele. A gente sente assim que não tinha motivo nenhum para ele fazer isso comigo. Eu sou tio da mãe dele. Jéssica Liliane de Souza Jauregue, de 31 anos, e o adolescente de 17 foram pegos e levados para a Delegacia Regional de Guarapari. Já Rony Astor Igobe, de 34 anos, que é sobrinho das vítimas, foi detido na casa dele em Anchieta. A mala com os objetos roubados na propriedade dos tios foi dispensada por ele numa rua do município. Os objetos foram recuperados. Ronen foi preso em 2011 pela morte do taxista Amaral Vidal, de 65 anos, morto a tiros e jogado de um precipício na localidade de São Miguel, em Guarapari. O envolvimento do sobrinho no assalto foi uma surpresa para os tios. Eles falaram assim comigo, se a senhora ligar para a polícia, nós vamos aqui e estoura o miolo de vocês. Eu já falei com a polícia ontem, pelo amor de Deus, prende eles pro resto da vida. Porque se soltar ele, eu não fico mais aqui.
Que tristeza, hein? Olha, a Polícia Civil disse que o trio foi levado para a delegacia de Guarapari. Os adultos foram autuados em flagrante por extorsão mediante sequestro, associação criminosa e corrupção de menores. Já os dois, eles estão no presídio. E o adolescente foi autuado em flagrante por ato infracional análogo aos mesmos crimes e levado para o sistema socioeducativo. Um caminhoneiro morreu em um grave acidente no norte do estado. O caminhão caiu de uma ribanceira e atingiu 2 casas. Quem conduziu o veículo era Christian Pereira Lúcio, de 24 anos. Ele morreu na hora. O corpo ficou preso às ferragens e teve que ser resgatado pelos bombeiros. Esse acidente aconteceu em Rio Baranal, no distrito de São Jorge de Tiradentes. O motorista teria perdido o controle da direção e o veículo tombou em uma ribanceira. O caminhão ainda transportava uma máquina na carroceria. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares e não há informações de outros feridos. E um advogado morreu em outro grave acidente no norte do estado. O carro dele bateu num poste na rodovia que liga São Mateus ao balneário de Guriri. Esse acidente foi durante a tarde. Quem dirigiu o veículo era o advogado e ex-procurador da Câmara de São Mateus, Gilson Guilherme Correia. Os bombeiros foram acionados, mas quando as equipes chegaram, o advogado infelizmente já estava morto. A suspeita é de que ele tenha passado mal ao volante. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal em Linhares. 2 assaltos em menos de 15 dias na porta da escola, gente. Pais de alunos e professores pedem ajuda, estão com medo dos bandidos que agem logo cedinho. O Centro Municipal de Educação Infantil Valdeci da Cruz Correia só tem sido um lugar seguro da porta para dentro. Assaltos estão acontecendo com frequência na rua da instituição, que fica em Campo Verde, Cariacica. Criminosos estão roubando carros de pais e professores bem na porta da escola. Eu vi na hora que chegou, os 2 rapazes chegando assim no carro, com o rapaz, era um senhorzinho, e abordou o senhorzinho tentando segurar ele, entendeu? Para poder roubar o carro. Nossa, uma coisa horrível. Muito ruim. Estava armado? Estava armado. Nos últimos 15 dias já foram 2 assaltos, levaram 2 carros de 2 professoras e não temos segurança nenhuma aqui na escola, nem na região, na verdade. Os professores e alunos não têm nenhum tipo de segurança, entendeu? Principalmente os ataques estão acontecendo a parte da manhã, no horário de 6, entre 6 e 6h30, quando os professores estão chegando para dar aula. Os professores já estão dando aulas apavorados, né? Uma sensação enorme de insegurança, tanto para os pais de alunos quanto para os professores. Depois do apelo da comunidade por uma escola infantil de tempo integral na região, essa unidade foi inaugurada recentemente, em março do ano passado. Ela funciona das 7 da manhã até as 4 horas da tarde. Como o padrão dos assaltantes tem sido roubar os carros de pais e professores quando chegam na escola, a população pede que viaturas estejam no local nos horários de entrada e saída dos alunos. A Guarda Municipal estava no local no momento da gravação, mas os pais afirmam que a presença dos agentes é rara. Eles disseram também que, em 2 casos, os carros foram encontrados no bairro Nova Rosa da Penha. A comunidade espera do poder público mais segurança, principalmente para as crianças de 2 a 5 anos que estudam no local. No último assalto que teve dia 13 de setembro, a Guarda Municipal esteve a parte da tarde e no dia 14 de setembro estava aqui, de manhã. Depois disso sumiu, não tem policiamento, nem polícia militar, nem nada, nem patrulha escolar, nem nada. Nós não temos segurança no nosso bairro e principalmente para as nossas crianças. Fica aí o apelo da comunidade, mais ronda da Guarda e também da Polícia Militar. E a polícia desvendou um crime em que a crueldade dos assassinos chamou a atenção. A vítima foi decapitada e ainda teve o coração arrancado. De acordo com a polícia, o cadáver encontrado na comunidade rural de Pedra Branca, em Domingos Martins, estava em estado avançado de decomposição. A identificação dele só foi possível por meio das tatuagens do corpo. A vítima é Reginaldo Vieira Conceição, de 28 anos. Após a perícia, constatou-se que esse corpo era de um homem e estava sem a cabeça e com várias perfurações no corpo e com o tórax aberto. Além de ter a cabeça decapitada, estava sem o coração. Depois do cadáver passar por perícia, a polícia descobriu que a vítima foi atraída para uma emboscada, foi sequestrada
e assassinada com 15 facadas. Mas a crueldade não parou por aí. Ela teve a cabeça decepada, o coração removido e parte das vísceras dilaceradas. Pedras foram colocadas dentro do corpo e só então o cadáver foi atirado no rio Jucu. Parte do crime foi desvendado após encontrarem um celular que continha um vídeo do assassinato. Num dos aparelhos celulares foi encaminhada a perícia com ordem judicial, foi encontrado uma filmagem da vítima sendo decapitada por um dos moradores daquela casa, onde estava sendo praticado tráfico de drogas. Esse envolvido, ele já tinha sido preso no dia 20 do mesmo mês, 4 dias antes do corpo ser encontrado, ele já tinha sido preso por tráfico de drogas e furto. Segundo a polícia, Reginaldo era natural de Linhares, mas havia se mudado para Domingos Martins e se envolvido com o tráfico de drogas. As investigações mostraram que o crime foi motivado por uma desavença entre a vítima e o chefe dele, um traficante da região de Perobas, na mesma cidade. Depois do crime, um dos suspeitos passou a morar na casa da vítima e até a usar as roupas dele. A polícia já sabe que pelo menos 3 pessoas participaram do assassinato. 2 delas já foram presas. Um deles foi detido por tráfico de drogas na mesma semana do crime. Os primeiros indícios de participação dessa quadrilha no crime tiveram entrada pela Polícia Militar, chegando ao conhecimento da possível participação. Todas essas informações são imediatamente repassadas à equipe da Polícia Civil. Nesse contexto aí foi identificados 3 criminosos. Os 3 criminosos, 2 já estão presos, um ainda está foragido, né? E no contexto das operações, a Polícia Militar auxiliou, trabalhou junto no cumprimento de mandados de busca e apreensão e nos mandados de prisão dos bandidos. Olha, as identidades dos envolvidos não foram divulgadas para não comprometer as investigações da polícia. O terceiro suspeito que está sendo procurado foi o que filmou a execução. Se você tiver informação, pode ligar para a polícia através do 181. No retorno do TN2, tiroteio e assalto em Vila Velha, até uma criança foi agredida pelos bandidos. A gente já volta. Foram recapturados em Minas Gerais 2 detentos que fugiram do presídio de Xuri, em Vila Velha. Sidney Aparecido de Jesus e Valdinei Mota Bruno foram encontrados pela Polícia Mineira na zona rural de Mutum. Foi durante uma operação de combate ao furto e roubo de café. A dupla estava em um barraco de madeira. Os 2 conseguiram escapar do presídio no dia 11 deste mês, junto com outros 5 detentos. O Sidney tem passagens por estupro de vulnerável, estupro, homicídio, lesão corporal e roubo. O Valdinei tem passagens por estupro de vulnerável, homicídio e ainda ameaça. Os 2 estão no sistema prisional mineiro e devem ser transferidos aqui para o Espírito Santo. Até o momento, 4 detentos foragidos do presídio de Xuri foram recapturados. E olha só como é que ficou um carro, gente, após um tiroteio em Vila Velha. Depois desse ataque, os criminosos roubaram um veículo e agrediram uma criança de 6 anos que estavam com o pai no carro. O áudio foi gravado por moradores do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Era o momento de uma tentativa de homicídio que aconteceu ontem, entre 7h30 e 8 horas da noite. De acordo com a polícia, os autores dos disparos estavam nesse carro e o alvo deles nesse outro. Assim que parearam os veículos na entrada do bairro Nossa Senhora da Penha, abriram fogo. E tudo começou aqui perto dessa padaria. Houve troca de tiros. O carro em que estava o alvo ficou assim, com o lado do motorista todo furado. Uma pessoa foi atingida no braço esquerdo, foi pedir ajuda aqui no 4º Batalhão, que fica no Ibis. Enquanto isso, os atiradores fugiam por uma outra rua. Os atiradores que estavam no Fiat Uno vieram para esta rua aqui. Os 3 estavam fortemente armados e também encapuzados. Ao chegarem aqui, eles acabaram roubando um outro carro. Uma testemunha viu o momento dessa abordagem e ficou apavorada com a maneira com que esses 3 homens tiraram de dentro do veículo uma criança que estava com o pai. Eu vi eles arrancando a criança do carro, jogando no chão como se fosse um saco de batata. Então, assim, é muito triste e revoltante como é que os bandidos estão agindo no nosso bairro, né? O pai da criança foi esloteado, né? E eu vi a situação, queria ajudar, mas não tinha como. Essa dona de casa foi quem acolheu a criança, que ainda estava com o uniforme da escola. O carro roubado aqui foi encontrado em Cariacica,
no bairro Alzira Ramos, tempos depois, pela Guarda Municipal. Estava sujo de sangue. Agora será periciado. A DHPP de Vila Velha vai investigar a autoria e também a motivação do crime. Quanta maldade, né? Teve operação de combate à venda ilegal de anabolizantes. Aqui no estado, essa ação aconteceu em Vila Velha, mas a operação também foi feita em 6 estados do país. Perfis do Instagram, onde eram vendidos os anabolizantes, foram bloqueados pela Justiça. As investigações apontam que o grupo recebia encomendas, inclusive de fora do país, como Holanda e China. Os criminosos teriam movimentado R$500 milhão em apenas 2 meses. Ao todo, 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A seguir, o viaduto com quase 100 anos está de cara nova no centro de Vitória. Os detalhes em instantes. Um dos viadutos mais antigos de Vitória está de cara nova. O viaduto Caramuru, no centro de Vitória, foi construído em 1926. E hoje tem festa para comemorar essa reforma. Vamos chamar o repórter Matheus Souza, que está lá ao vivo com informações. Bastante gente animada, hein, Matheus? Boa noite. Boa noite, Isabela. Como você falou, a capital do nosso estado, Vitória, está em festa. Isso porque um dos seus monumentos mais tradicionais está sendo reinaugurado, o viaduto Caramuru. Esse vovô de 98 anos acaba de passar por uma obra de revitalização. Foram vários meses de obra e agora está aqui trazendo uma cara mais nova ainda para o centro. Agora, como eu te falei, está uma festa, uma verdadeira festa, com distribuição de algodão doce, de pipoca, música ao vivo com muito chorinho. Tem um grupo de atores também aqui vestidos a caráter, com roupas da década de 20, criando toda aquela ambiência. E agora eu vou falar com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, para a gente saber um pouquinho melhor sobre essa obra. Boa noite, prefeito. Eu queria que você falasse para a gente qual a importância dessa obra para Vitória e para o centro histórico da nossa cidade. Boa noite. Essa obra é um restauro assim, muito importante, né? É algo muito representativo para os capixabas. Aqui nós estamos contando arte, história em um movimento democrático, a céu aberto, acessível a todos. É um local que todos trazem no coração e agora ele ganha vida de fato, porque ele está completamente restaurado em sua concepção original. É o nosso movimento na cidade de união, de valorização da arte, da cultura, do legado capixaba. A Prefeitura de Vitória tem feito muito nesse processo. Aqui ao lado nós temos o Mucane, Museu Capixaba do Negro, que foi restaurado e inaugurado no último sábado, e nós continuaremos assim, para termos um centro forte, pujante, um centro vivo, onde as pessoas e as famílias possam andar, possam contemplar, possam estar ao nosso lado, fazendo com que Vitória tenha a melhor qualidade do Brasil, então, qualidade de vida do Brasil. Então hoje é uma noite muito especial, uma noite espetacular, em que nós estamos devolvendo um monumento que é representativo de toda a história e da pujança e da força dos capixabas. Aqui nós já tivemos batalhas do povo capixaba contra invasores, tudo isso registrado nos livros de história. E agora as crianças podem vir para cá e elas terão uma aula a céu aberto. Muito obrigado, prefeito. Agora eu vou chamar a gente para assistir a reportagem feita pela minha colega Júlia Cássia e Diego Gama. Verde, cinza e branco. Essas são as novas cores do viaduto Caramuru, um símbolo do centro de Vitória. A Ângela mora há mais de uma década na região e faz o viaduto de passagem todos os dias. Agora, dá mais prazer em caminhar por aqui. Era um pouco frustrante, né? Não só para mim, mas eu creio que para várias pessoas que passam, principalmente os moradores que têm essa vista todos os dias. E assim, hoje mesmo, como estava falando com você, a minha filha mais velha, que estuda aqui próximo, né, falou: mamãe, olha que legal, o que aconteceu com a ponte? Agora a gente vai poder passar por ela. E inclusive enfatizou os trilhos, né, que está sendo restaurado aí para trazer essa memória, né, do antes, né, do famoso centro histórico, né? O restauro durou 5 meses e foi feito por mãos como a do Pedro. Aliás, mãos e mente, porque muitos detalhes dessa estrutura da década de 20 já não se acha mais. Um viaduto histórico, né, com muitos detalhes, que nós teve que estudar esses detalhes para entregar igual à população, para a população ver igualzinho. É um prazer a gente ver isso aqui, tudo bonito assim. Espero ver sempre assim, bonito. A gente já tinha percebido ali infiltrações
que comprometia desde a parte do tabuleiro dele, né, até os adornos que ficavam laterais e embaixo, né? A restauração ela é diferente da reforma. Então, assim, e é um projeto que a gente tem muito orgulho, que ele foi desenvolvido pelos técnicos internamente, né, da prefeitura, sob a coordenação da nossa arquiteta, que é especialista nisso, né, a arquiteta Ana Karine Bellini, que junto com a equipe fez um mapeamento de danos daquele imóvel. O viaduto Caramuru é quase um centenário. Foi construído em 1925. A proposta original era ser passagem para um bonde. Por isso, os trilhos estão aqui preservados. Mas a ideia não foi para frente. Depois de resistir por muitas décadas à falta de cuidados, o viaduto está de cara nova, valorizando ainda mais o centro histórico de Vitória. É uma obra fundamental e eu digo que ali não é só um equipamento público. É uma obra de arte a céu aberto. Então nós estamos com um novo paisagismo, restaurando a concepção originária, e essa história vai ser recontada para os nossos estudantes ao vivo. Parte daquela memória que se perdeu, nós estamos restaurando e ressignificando. O viaduto tem 40 metros de comprimento e largura média de 8,42 metros. O investimento foi de R$800 mil. O que se espera agora é que esse pedaço da história capixaba seja conservado. O centro de Vitória volta a ser protagonista. São mais de 54 milhões de reais investidos no centro. E aí você tem o Museu Capixaba do Negro, você tem o Viaduto Caramuru, você tem a Fafi, a Casa Porto. É um grande cinturão cultural, que é a vocação do centro. A arte, a cultura, a literatura, a gastronomia, tudo isso sendo valorizado para o centro voltar a pulsar, voltar a ser forte. Pois é, a gente acabou de assistir o VT da Júlia Cássia, como eu te falei, só reforçando alguns dados, as obras começaram aqui em janeiro e foram até o mês de setembro, quase R$800 mil investidos. E agora, Isabela, eu me despeço com você das imagens aqui da inauguração, do viaduto, da multidão que está aqui prestigiando esse monumento. É com você, Isabela. Tá certo, obrigada, viu, Matheus? Quem puder, então, passar no centro, a festa tá bonita, viu? O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite, até amanhã.